Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, Shiryu Mei aqui, como é que vocês estão? E vamos para a tier list 100% atualizada, tá ligado? Agora com Tempest e vários ajustes de vários mechas que subiram e desceram. Na verdade eu ia até fazer essa tier list antes, mas quando eu vi que ia ter mecha novo eu decidi segurar um pouco, porque a galera da NetEase, né, da equipe do Super Mecha, os malucos tão nervosos, filho. Estão lançando o mecha direto. Eu, real, perdi as contas de quantos mechas lançaram esse ano. Se eu não me engano, o primeiro novo mecha desse ano foi o Snow. Eu acho que foi o Snow, nem lembro. Enfim, se você lembrar qual foi o primeiro mecha que lançou esse ano, deixa aí nos comentários, porque eu, real, já me perdi. Enfim, sem muita enrolação, curtam bastante, que eu não estou sendo inscrito, então bora lá. Essa daqui eu já perdi qual é o número dessa tier list, mas acho que é a tier list 10, eu acho, 9, não sei. Enfim, eu não vou ficar me explicando muito na lógica dessa tier list, porque sempre quando eu falo, vocês pegam no meu pé e falam, porra, de novo, você já falou isso. Então assim, se você quiser saber a lógica por trás da criação dessa tier list, veja as minhas tier lists passadas, principalmente a primeira, que eu acho que é a mais importante, assistir a primeira tier list. Eu não vou falar de todos os mechas, então se eu não falar de algum mecha aqui, vai na primeira lista, que na primeira lista eu falo de todos, aí depois eu meio que vou só atualizando. Enfim, o primeiro mecha aqui que eu vou... vai ser, acho que a primeira vez que eu vou começar a tier list de cima pra baixo, sabe? Então já vou começar a falar do Firestar. O Firestar ele foi muito bufado, é por isso que ele tá aqui na SS, sabe? É o SS isolado, que tá muito forte, mas ele foi nerfado recentemente, tá ligado? Então ele tá dando menos dano na arma primária e no burn dele também tá dando menos dano. E assim, pra ser sincero, eu ia jogar ele pro S. Mas eu decidi deixar ele no SS mesmo, porque ainda assim, com o Core 1 dele, ele tá, tipo, impactando muito, sabe? Ele pega o Core 1 e ele fica, tipo, absurdamente forte. Isso meio que vai contra as minhas tier lists, porque, no geral, eu tento fazer a tier list sem considerar muito os cores, mas ele tá muito forte, é isso, não tem muito o que dizer. O Core 1 dele tipo, é extremamente forte. Então, assim, se ele tomar mais algum nerf, ele vai cair pro S. Mas é só pra dizer que o Firestar tá no SS ainda, mas qualquer nerfzinho ele vai cair. O que tá mantendo ele aqui é basicamente o core dele, tá ligado? Que você consegue derreter por qualquer inimigo. Ontem eu tava jogando TDM e basicamente eu solei 2 mechas que estavam em cima de mim. E os dois estavam com vida cheia. Eu consegui acertar o combo nos dois, meio que sem querer, né? Eu acabei dando uma bolada ali nos dois. E derreti os dois, tá ligado? Evaporei. Mas é isso. Aqui da Tier S não tem nada a dizer. E aqui na Tier A+, teve aqui algumas mudanças. Primeiramente o Sky, não tem muito o que dizer. O Sky tá só sendo bufado. Ele tá dando muito dano na arma primária, na arma secundária, tá curando muito. E é isso, o Sky é isso. O Hot Steel, eu decidi subir ele, porque o Hot Steel ele teve um buffzinho, né, no fire rate dele, no dano dele, várias coisas. Então eu decidi jogar ele aqui também pro A+. O Akashic, que tava na Tier B, se eu não me engano, eu joguei ele pra A porque, cara, ele foi muito bufado, sabe? A arma primária dele melhorou, o dash dele... Não, o dash dele não melhorou, o dash dele na real piorou, né? Teve o tempo de recarga um pouco aumentado, teve um pouco do dano reduzido, mas o shield dele também aumentou. Assim, no geral esse mecha melhorou muito, sabe? Muito. Ele só não tá numa tier maior, pra ser bem sincero, ele só não tá no S, porque ele sofre daqueles problemas que a gente já conversou. Você precisa saber muito bem a hora certa de usar as coisas, você precisa muito bem se posicionar. Se a gente errar tanto o escudo, tanto o dash, a gente fica muito vulnerável, né, a uma janela de oportunidade do inimigo pegar a gente. Mas é um mecha muito bom, tá muito forte, tá muito brabo. Ele só é um pouco difícil de jogar por causa desse problema de Raven, vou chamar isso agora, né? Teoria do Raven. Se você errar, você fica fudido. E é por isso que ele não tá numa tier maior, porque se ele errar, ele fica na merda, tá ligado? Mas como ele tem basicamente 2 mecânicas que ele pode errar com certo conforto e tá com o tempo de recarga baixo, ele tá aqui. Melhorou muito ele depois dos buffs. Agora, aqui pra tier A. Primeiro, o Neutron. O Neutron tá na tier A, ele foi bastante buffado,
tá ligado? A arma primária dele a gente tá conseguindo ser mais preciso, o shield dele reduziu, mas o recovery do shield dele aumentou. Então, pro tipo de gameplay que o Neutron gosta de fazer, ele tá real muito forte. Ele tá muito forte e é isso, ele tá muito bom. O único problema dele é que ele não tem dificuldade para chegar no high ground, tá ligado? A única problema dele é esse, chegar em high ground. Mas assim, tem um vídeo de como jogar com o Neutron, que eu mostro algumas maneiras de chegar no high ground com mais facilidade, mas ainda assim é um mecha que sofre com isso. O Arthur, se eu não me engano, ele tava no A+, eu desci ele aqui pro A, tá ligado? E assim, nada demais, foi só uma reflexão minha, não aconteceu nada com o Arthur para eu descer ele. Eu só fiquei pensando que, tipo assim, o Arthur tá forte, tá bem forte, mas no geral ele ainda tá com os problemas bases dele, sabe? Ele só tá mais confortável para fazer as trocas dele, mas no geral, embora ele esteja muito forte até para colocar ele no S, ele continua com esses problemas, vamos dizer assim, estruturais, problemas de design dele que talvez nunca sejam sanados, tá ligado? Porque se os problemas que ele tem forem resolvidos, problemas que eu já falei, né? De novo, veja os vídeos da tier list anteriores, vai mudar muito a gameplay dele, sabe? Seria outro mecha. Se resolverem o problema do Arthur, o Arthur não seria mais o Arthur. Seria, sei lá, o Arthur Rutur, sei lá. Seria outro mecha de espada, porque o problema dele é a essência dele, vamos dizer assim, sabe? O Tempest chegou novo aí, mecha invocado, mecha bom, mecha bem versátil. Embora ele seja melhor curta, média, alcance, principalmente curta alcance, principalmente médio alcance na real, né? Ele consegue impactar de certa forma, de longa distância, porque a Shuriken dele causa bastante dano de longe, é bem rápida, é bem precisa. Então, olha, eu falo que é só eu gravar vídeo que passa carro de qualquer merda aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, o Tempest, ele, embora ele seja isso, ele tem essa facilidade não, ele consegue causar um certo dano de longe, sabe? E a Shuriken dele, a Kunai dele, se a gente colocar techs de acurácia, fica um pouco mais fácil de acertar de longe, né? Então a gente consegue ticar a marca no inimigo se estiver usando o Core 2, né? E consegue também causar muito dano de longe, sabe? É mais difícil de marcar o alvo, mas a gente vai conseguir marcar. Carro, fila da... Porque essas coisas acontecem só quando eu tô gravando, tá ligado? É foda. Enfim, o Tempest é um mecha bom, bastante versátil, ele é rápido, causa até que bastante dano, mas ele ainda tem, vamos dizer assim, alguns problemas. Ele tipo assim, embora ele tenha bastante sustain, tenha bastante dano, ele seja rápido, ele é bastante rápido, né? A move speed base dele é bastante rápida. Ele tem certos problemas com mobilidade para chegar em um lugar alto, porque o dash dele é muito curto, o que prejudica ele. Se a gente não conseguir encaixar a Shuriken direito, a gente fica basicamente sem sustain nenhum, e a gente pode ser derretido muito fácil por alguns mechas que conseguem causar bastante dano a curto alcance. Mas assim, para flanquear, para pegar os inimigos, para atacar e recuar, para bater, para encaixar dano, vem na backline, destruir os caras, ele é muito bom. E ele também é bom no X1 contra vários outros mechas, porque, de novo, é um mecha que dá muito, tipo, muito dano a curta, média alcance, principalmente a curta alcance. Mas é um mecha que, por ele ser contínuo e não parar de bater, mesmo a média, longa alcance, ele consegue causar bastante dano, tá ligado? Dependendo das matchups que ele faz, ele consegue se sair muito bem. Tipo contra o Rikenio. Contra o Rikenio ele é muito bom, contra a North ele é muito bom, contra o Flamengo eu achei que ele também é muito bom, sabe? Contra o Hot Steel ele é bom. O Doomlight ele tem uma certa dificuldade porque ele não tem arma de explosão, né? Mas como ele causa muito dano, é até relativamente fácil derreter o escudo do Doomlight, tá ligado? Não é um certo problema, que de novo, ele não para de bater, então tipo, deixa o escudo dele lá, tu vai batendo. Se tiver tech de roubo de vida, melhor ainda que tu cura um pouquinho de graça. Enfim, é um mecha que eu tô achando muito divertido de jogar, ele é bom, ele sofre
contra mechas que tem shield alto e conseguem ficar saindo e voltando de luta direto. Então, dito isso, é um mecha que tem uma certa dificuldade de lutar contra o Neutron, tá ligado? O Jojo, ele tem uma certa dificuldade de lutar. O Arthur também, ele tem uma certa dificuldade de lutar contra, tá ligado? Deixa eu ver outro aqui que ele tem uma dificuldade de lutar. Cara, basicamente esses são que ele tem mais dificuldade. O Firefox também. O Firefox ele tem bastante dificuldade de jogar contra o Firefox, bastante. O Trio ele também tem certa dificuldade de jogar contra, porque o Trio também dá muito dano, muito rápido. Mas o Trio também não tem mobilidade e a gente consegue meio que sair do campo de visão do Trio com certa tranquilidade. Mas esses, na minha opinião, são os mechas que o Tempest tem mais dificuldade de jogar contra. Mas dependendo do terreno, né, a gente consegue sobressair esse problema, sabe? Porque basicamente o trabalho que assim, vou fazer aqui um paralelo do Tempest com o Neutron e o Michael, mas primeiro eu vou fazer o Tempest e o Neutron. Os dois têm uma gameplay um pouco parecida. O que é? A gente vai bater de longe, ganhar espaço e eliminar o maluco perto, sabe qual é? Mas o Tempest consegue fazer isso de longe. Aí quando um vai lutar contra o outro, os dois vão basicamente fazer o mesmo estilo de jogo. Um vai ficar batendo de longe contra o outro e vai ficar nessa putaria de ficar batendo até ganhar espaço. Só que o shield do Neutron recupera muito rápido, muito rápido. Então, tipo, se ficar nessa troca direto, o Neutron vai ganhar. Se o Tempest quiser rushar em cima do Neutron, o Neutron vai usar as baionetas e vai comer o bumbum dele de porrada, tá ligado? Então, assim, a vantagem que o Tempest tem contra o Neutron, acho que eu já falei isso em algum momento, é que ele vai ter um sustain melhor, né? Vai ter um sustain melhor e ele vai ter um pouco mais de facilidade de encaixar dano constantemente a distâncias mais longas, sabe? Mas assim, no geral, uma matchup muito difícil pro Tempest, beleza? E outro paralelo que eu queria fazer aqui é do Tempest e o Michael, porque os dois acho que tem uma gameplay bastante parecida, sabe? Mas assim, a diferença, vamos dizer assim, né? Porque o Tempest ele simplesmente não para de bater, e o Michael, ele tem momentos que ele para de bater, ele precisa que as coisas dele voltem de tempo de recarga, ele vai ficar ali só na arma primária pokeando, mas assim, o Michael ele consegue ser muito mais preciso e impactar mais em todos os tipos de distância, mas é um mecha que vai precisar estar sempre cadenciando as coisas para dar dano, ele vai ter que encaixar todo o combo dele para eliminar um cara e tudo mais, mas assim, o Michael no geral, eles dois na minha opinião, tem uma gameplay bastante parecida, mas o Michael acaba se portando melhor, porque acaba sendo um mecha mais versátil, consegue tancar mais, o escudo dele tá bem melhor, então é isso, sabe? Tipo, para quem gosta de jogar com o Michael, eu sugiro jogar com o Tempest, e para quem gostou de jogar com o Tempest, eu sugiro que jogue com o Michael, porque de repente vocês acabem se encontrando em outro mecha, tá ligado? Você pode perceber que vai ter alguns matchups que vai ser melhor com um do que com o outro, sabe? Para determinadas situações. Deixa eu ver outro mecha que vai falar. Só o Bolt. E tem o Skyfall, né? O Bolt, cara, ele foi bufado, nerfado, bufado, nerfado, bufado, nerfado. E das últimas atualizações ele foi bufado, né? Aliás, foi nerfado, né? Então, assim, o fire rate dele aumentou, mas o dano da arma primária dele caiu. Ele foi nerfado na defesa, ele foi nerfado em várias coisas. E eu fiquei tipo assim, cara... Ele não... Eu tava pensando em subir ele pro A, mas ele não tá mecha de A. Ele real, assim, na minha visão, ele não tá mecha de A. E ele não tá tão bem das pernas pra ficar junto com os outros Bs, mas ele também, na minha opinião, ele tá melhor do que os mechas que estão no C. Então fiz a tier B- pra ele, sabe? E ele tá aqui, ainda é um mecha que funciona, dá bastante dano, mas eu tô achando ele tá, tipo assim, ele tá mais fácil de encaixar, porque o fire rate dele aumentou, mas também não tá tão grande quanto antigamente, ele também tá dando menos dano na arma primária. Então, assim, eu espero que a NetEase consiga equilibrar ele, sabe? Pra esse mecha ter espaço. Porque é um mecha que eu vejo que eles têm muita dificuldade de mexer nele, tá ligado? Porque, tipo assim, mexe um pouquinho no fire rate, ele tá no tier S. Diminui um pouquinho da fire rate, porra, já tá no D de novo.
Então, assim, eu acho que eles têm que encontrar aí um equilíbrio de dano da arma primária com o dano do raio da arma secundária e equilibrar isso com Fire Rate e dano da arma primária. De repente aumentar o dano também do raio que cai, encontrar algum equilíbrio nisso, nessa equação, que eu tô percebendo que eles estão com muita dificuldade, e é por isso que esse mecha tá sempre subindo e descendo, porque qualquer impacto nele acaba impactando muita coisa, sabe? Porque é um mecha que tem meio que as habilidades todas entrelaçadas. Nota que... Não, vou aqui pro Skyfall, falar dele, a polêmica do Skyfall, e depois eu faço aqui algumas notas especiais que eu preciso fazer, beleza? Então vamos aqui pro Skyfall. Skyfall, cara, ele veio para D, é o único mecha que tá compartilhando espaço com o Raven, mas assim, agora que vai começar a polêmica, eu acho. O Ranger, ele é um mecha bom pra caralho. Isso é extremamente difícil de encaixar, mas é um mecha muito bom. De novo, dá muito dano, toda aquela história que vocês já estão carecas de saber. O Skyfall tá aqui na D, porque ele é ruim mesmo. O Skyfall tá horrível, ele tá muito mal das pernas. Não tem um porquê jogar com ele, pra ser bem sincero. Vejo muita gente falando que é um mechabot, virou um mechabot. E tudo dele tá ruim. Todas as mecânicas deles estão ruins, muito ruins. A única coisa boa dele, ou menos pior, é a arma primária, tá ligado? A arma primária dele sim tá boa, né? Mas hoje em dia tá difícil também de encaixar a arma primária, porque o dash dele aumentou o tempo de recarga, então vai ser mais difícil de ficar aquela mecânica de administrar, né, como eu tinha feito um vídeo ensinando, administrar a carga ali de calor. Então é um mecha mais bruto, de certa forma, que a gente vai ficar dando tiro. É bom porque ele é mais fácil, muito fácil de acertar a arma primária dele, e também é muito mais facilidade de acertar mecha que estão voando, mas assim, é um mecha que está muito mal das pernas, tomou muito nerf, muito nerf. Então é um mecha que está tancando menos, está com menos mobilidade, a arma secundária dele basicamente foi de Vasco. O sustain dele que ele tinha, de ficar spamando dash para recuperar shield, também foi pro caralho. Então, assim, é um mecha que mudou muito desde quando ele lançou, tipo, muito, muito, muito. Eu, particularmente, não sei qual a opinião de vocês sobre isso, né, óbvio, mas vocês podem deixar aí nos comentários, eu sempre leio e respondo quando dá. Que não era pra eles terem mexido no Skyfall, não era. Eu falo isso acho que desde quando ele lançou, tá ligado? Tipo, talvez precise de um ajuste aqui e tal, meio coisa pontual. Mas não precisava ter mexido nele quando ele lançou. Tipo, quando ele lançou, ele dava menos dano, ele era lento, não tinha um dash que dava pra spamar toda hora. Mas ele tinha a identidade dele. Uma identidade meio merda, mas ele tinha, sabe? A arma primária dele não causava tanto dano, mas funcionava. A arma secundária dele era a mecânica dele, girava em torno da arma secundária, tá ligado? Ficar spamando a arma secundária toda hora. Concordo que isso era muito fácil de se fazer, né? Mas assim, pela forma que nerfaram o mecha, mano, era melhor ter deixado ele como ele era antes, quando ele lançou. Porque eu acho que é um mecha mais justo, sabe? Do que ele se tornou hoje em dia. Porque agora ele é a mesma coisa que nada, tá ligado? Ou poderiam ter deixado ele tão bem da forma que ele estava quando ele teve meio que o rework dele. Teve o rework dele, diminuíram o tempo de recarga do dash. Poderia ter deixado ali também, que meio que morreram com a arma secundária dele, né? Mas a arma primária dele estava forte. Mas depois dessa mudança só foi morrendo, e agora tá aqui. E assim, algumas pessoas já devem saber minha opinião sobre isso, mas se ele tomar mais um nerf, acho que seja lá qual for, eu vou criar uma tier pra deixar ele na tier E, tá ligado? Porque é um mecha que tá muito ruim mesmo. Assim, um conselho que eu dou, que eu
percebi isso jogando tanto com Skyfall quanto com Firefox meio que recentemente. Se você for jogar com Skyfall, joga com Firefox. Só isso, joga com Firefox. Dá mais dano, tanca mais. De certa forma tem até mais mobilidade, mais sustain. A única diferença é que com Firefox a gente vai ter que ser melhor mecanicamente. Melhor mecanicamente em que sentido, Shiryu? Vai ter que ser melhor de mira. Só isso. Tem que ser melhor de mira. Se você for bom de mira, você vai conseguir impactar muito mais com Firefox. Beleza? Mas assim, o Skyfall, ele ainda tem seu papel. Ele é tipo um Firefox, só que mais pra longa distância. Tá ligado? Um Firefox pra longa distância. Pra você ficar... Você consegue encaixar mais dano, né? De longe, com mais... Mesmo com esses nerfs todos dele, mesmo de longe, a gente consegue causar dano constante, ter ali aquela pedra no sapato nos inimigos que estão vindo, zonear eles, ser uma certa de suporte para o nosso time. Então, um Team Deathmatch e Battle Royale Squad, ele ainda tem esse papel bom, de certa forma, esse backline de ajudar a galera. Mas, assim, dependendo da forma que você for jogar, se você quiser jogar mais agressivo, a média, curta alcance, joga com Firefox. Até a longa distância também, sabe? Joga com Firefox, só que é isso. Se for jogar com Firefox, você vai ser muito mais preciso e com a sua arma secundária você não vai conseguir impactar tanto quanto do Skyfall. Porque embora tenha sido nerfado, no Skyfall tu aperta só um botão e acerta todos os mísseis dele, né? Com o Firefox. De longe a gente não consegue acertar, porque os mísseis explodem no meio do caminho e os mísseis vão muito espalhados. Mas é bom para média e curta alcance. Beleza? E é isso que eu acho do Skyfall. Agora, como eu falei, eu vou aqui para algumas notas especiais. A primeira nota aqui especial que vai... Cadê? Foi pro range. Foi bufado, né? Na arma secundária dele. Melhorou, tá dando mais dano. O Flamenco, eu ia subir ele pro A, mas ontem eu fiquei jogando com ele algumas vezes na minha conta. Eu lembrei que eu tenho ele na minha conta primária. Tava jogando com ele na minha conta secundária e depois eu percebi que eu tava com ele na minha conta primária e joguei lá também, enfim. Então é que tá dando mais dano, foi o que eu falei, né, na nota de atualização. Se você conseguir encaixar o combo com ele, mano, você vai derreter muito fácil os caras, tá ligado? Tá dando muito dano, encaixar o combo tá muito brabo. Mas é difícil de encaixar o combo, é difícil, ainda mais se pegar as metas a longo alcance, então assim... Mesma coisa do Arthur, os problemas que ele tem, vamos dizer assim, estrutural, depois dos nerfs que ele tomou na arma primária, ele tá um mecha mais dependente de core e é um mecha que vai encaixar dano fazendo combo, só que é difícil você conseguir encaixar o combo contra mechas que trabalham mais a média a longo alcance, tá ligado? Até contra mechas mais curto alcance, tipo do Neutron, você vai ter dificuldade de chegar perto, sabe? Então é um mecha que você tem que chegar meio que no sapatinho para pegar os caras, então investir em move speed pode ser uma boa, ou tempo de recarga, né, para você conseguir usar o dash mais vezes. Outra nota aqui especial é do Snow Mirrors. Eu tava pensando em subir ele, né, mas no final vou deixar ele aqui mesmo, porque ele tá mais fraco, mas ele também tá dando mais dano no sniper, então assim, para quem gosta de mecha sniper, quer ficar só na maciota batendo, o Snow tá bem melhor. É um mecha que, assim, a granada dele também tá menor, né, tá dando menos dano, mas se você quiser trabalhar só como sniper mesmo, Snow, tá ligado? Snow, não tem muito segredo, tá dando dano pra caralho, só que ele tá muito frágil, né, e ele não tá conseguindo impactar muito a curta distância, então dependendo da matchup que você vai contra, você pode acabar tendo problemas, mas é um mecha que, assim, pra trabalhar a função de sniper dele, ele melhorou. Beleza? Então é isso, gente. Beijos, curta, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de deixar aí nos comentários a opinião de vocês da tier list, o que vocês acham, o que vocês nos acham, e é isso, a opinião de vocês sobre o que eu falei aqui. Show? Beijos, se cuidem.